Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para os finalmente, né, das nossas unidades, das nossas atividades avaliativas. Especificamente essa unidade 6 nós temos poucos exercícios, certo? E na unidade vindoura, que seria a taxa interna de retorno, a gente não tem praticamente nenhum exercício. Então são só 6 exercícios de atividades avaliativas para esse módulo e para o próximo módulo. Sendo assim, eu vou um pouco mais devagarzinho com vocês, explicando passo a passo, para complementar o que a gente já viu em aula, ok? Então vamos lá. Vou tentar explicar um pouquinho via Excel como fazer e também via o raciocínio por trás, os cálculos, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício fala o seguinte: um projeto envolve um desembolso inicial de 5.000 e prevê a entrada de caixa de 1.500 pelos próximos 5 anos. A organização tem um custo de capital de 10% ao ano. Determine o valor presente líquido desse projeto e decida sobre sua aceitação. Então, olha só, pessoal, o que nós queremos calcular aqui é o valor, né? É o valor presente líquido do projeto de investimento. Então, nós estamos aqui no módulo aprendendo o valor presente líquido, e no módulo do vindouro TIR, taxa interna de retorno, né? Como eu já comentei em sala de aula, a questão da VPL e da TIR nada mais nada menos do que um problema de equivalência de capitais, certo? Então qual que é o raciocínio por trás aqui? O raciocínio por trás é que gastaríamos investindo 5.000, 5.000 seria uma saída de caixa na data zero, e esperamos receber no futuro, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e por fim aqui no ano 5, esperando receber 1.500 em cada um dos anos, certo? 1.500 no ano 1, 1.500 no ano 2, no ano 3, no ano 4 e no ano 5, certo? Então, em termos de procedimento de cálculo aqui, perceba o seguinte, que basta a gente aplicar os princípios da matemática financeira que a gente aprendeu desde então. Ora, eu tenho 5.000 que está na data zero, tem outros capitais que não estão na data zero, para poder compará-los, tirar dessa saída aqui as entradas, eu vou trazer todos para a data zero, certo? Vou trazer todos os capitais para a data zero. Tá? Então, se eu fosse pensar em termos de procedimento de cálculo, fazer isso aqui na álgebra mesmo, o que eu vou fazer? Ora, 5.000 é uma saída, mais 1.500 é uma entrada, mais 1.500 é outra entrada, mais 1.500 é outra entrada, mais 1.500 é outra entrada, 1, 2, 3, 4, tem mais um, mais 1.500 é outra entrada. Opa! Aqui, mais 1.500 é outra entrada. Então, beleza. E aí, como que eu faria isso? Ora, 1.500 está na data 1, o primeiro 1.500 está na data 1, qual que é a taxa de desconto? A taxa de desconto é 10%. Então, o I é 10%. Se eu tenho dinheiro que está no futuro, eu quero trazer para a data zero, quero trazer para o presente, eu vou descapitalizar, vou dividir por 1 mais I elevado a N. Então, isso a gente está carequinha de saber, Então, 1 mais I, ponto 1 mais 1, 1.1. Então, 1.1 elevado a, o primeiro 1.500 está na data 1, elevado a 1. O segundo 1.500, 1.2, 1.1 elevado a 2. O terceiro, 1.1 elevado a 3. O quarto, 1.1 elevado a 4. E o quinto, 1.1 elevado a 5. Eu pego e somo todos os capitais. Os 5.000 aqui eu não vou trazer para a data zero, porque já está na data zero. E somo tudo isso aqui. Quando eu somo todos esses capitais, respeitando o regime de caixa, então algo importante no VPL e na TIR, respeite o regime de caixa. Aquilo que a saída coloca negativo, aquilo que a entrada coloca positivo. Senão vai dar erro. Vai dar erro nos seus cálculos aqui, assim como vai dar erro na HP ou no Excel, certo? Nós vamos ver agora no Excel como que faz. Então, esse valor aqui é o que nós chamamos de VPL.
Então percebam que trata-se de uma equivalência de capitais. Eu estou somando capitais, respeitando o regime de caixa, em datas diferentes, certo? Como eu sei que alguns capitais estão em datas diferentes daquele que eu quero comparar, que é o 5.000, que foi a saída, que foi o investimento, eu vou trazer eles para a data zero. Tá? Então, se eu fosse fazer isso na mão, esse seria o cálculo. É óbvio que a gente poderia reduzir, né, essa fórmula aqui, porque eu tenho uma situação bem interessante aqui, ó. Eu tenho a situação, essa corzinha aqui é feia. Eu tenho uma situação muito interessante aqui. Qual que é a situação interessante que eu tenho aqui? Eu tenho essa situação aqui que é interessante, ó. Que esses valores aqui, ó, também não é muito bonitinho não, essa corzinha aqui. Então vamos lá, vamos colocar o vermelho mesmo. Esses valores aqui, ó, né, os 1.500, eles são constantes e periódicos, certo? São constantes e periódicos. Então eu poderia usar, né, a nossa fórmula geral, né, da renda, que a gente aprendeu no módulo anterior. Então, para resumir, né, os procedimentos de cálculo, poderia usar aquela fórmula. Então, eu poderia reduzir essa conta aqui da seguinte forma, ó, se fosse o caso. Menos 5.000, aí tudo é 1.500, então eu posso colocar mais 1.500 seria a minha PMT, né? Então, isso aqui, ó, 1.500 é a minha PMT. Aí eu vou usar a fórmula do PMT, né? Qual que é a fórmula do PMT lá? O valor presente na PMT. PV é igual a PMT, aí eu multiplico por 1 mais I elevado a N menos 1, que divide I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então essa aqui que é a fórmula do valor presente da PMT. Então faço isso aqui, ó, 1.500 é PV, multiplico por 1,1 elevado a 5, que é 5 prestações, menos 1, colocar em colchete aqui para a gente não confundir. Tudo isso divide 1, né, que é o ponto 1, que no caso é a taxa de juros, 1,1 que eleva a 5. Então, essa conta aqui é a mesma, exatamente a mesma. Algebricamente, eu faria assim. Agora, né, a gente tem o Excel do lado. Por que a gente faz no Excel? No Excel do lado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o fluxo de caixa na data 0, o fluxo de caixa na data 1 e assim por diante. Ou você pode colocar esse fluxo na coluna ou na linha, tanto faz, certo? Tanto faz. E aí a gente vai lá até o fluxo de caixa na data 5. Qual que é o fluxo de caixa na data 0? O fluxo de caixa na data 0 é menos 5.000, não esqueçam. 1.500 não muda, é 1.500, 1.500, certo? E agora nós temos aqui no Excel uma função chamada VPL. Só que cuidado com essa função, né? Ela tem uma pegadinha, viu? Ela tem pegadinha. Você acha que é só pegar e colocar os valores igual no cálculo da TIR, que inclusive a gente já aprendeu? Não é bem assim, não. Tá? Você simplesmente vai pegar aqui, ó, VPL, ok? A função chama VPL, é igual a taxa. Esqueci de colocar a taxa aqui, né? Vamos colocar aqui a taxa. Em vez de colocar manualmente, vamos colocar aqui. Vou colocar que essa taxa aqui está em porcentagem, né? 10%, a gente sabe que é 10%. Então, VPL é igual, vamos lá, VPL é igual a taxa, né? Ponto e vírgula. Quais são os fluxos? Aí que tá. Para calcular o VPL, eu tenho que colocar só os fluxos da data 1 em diante. Eu não posso colocar o fluxo na data 0, senão ele acaba descontando também o fluxo na data 0, certo? Então, eu tenho que colocar o VPL do fluxo 1 ao 5, fechei, ponto e vírgula, certo? Não preciso colocar mais nada. E aí sim, soma o fluxo na data 0, que é isso aqui, ó. Soma o fluxo na data 0, ok? Não é igual a TIR, como a gente vai ver mais pra frente, inclusive a gente já viu também, né? Que basta você colocar TIR e o fluxo inteiro, certo? Então, beleza. Então aí sai em porcentagem, não sei porquê, vamos colocar aqui geral, né? Número. Então o valor do VPL, ele vamos achurar aqui, 686,18. O que isso indica?
Então aqui a gente calculou, né? Era uma das perguntas, determine o valor presente líquido desse projeto e decida sobre sua aceitação. Esse projeto é bom? Ele é viável do ponto de vista econômico e financeiro? A gente tem só um projeto, a gente está comparando com outro, né? Se eu tiver o dinheiro, eu invisto nele, né? Invisto, né? Então, sim, o projeto é viável do ponto de vista colocar aqui ponto de vista econômico financeiro. Por quê? Pois o VPL é maior que zero. Todas as vezes que um projeto de investimento tem um VPL maior que zero, ele é interessante do ponto de vista econômico financeiro. Se o projeto ele é menor do que zero, indica que ele está queimando valor, está torrando o valor econômico dos acionistas, dos donos da empresa. Então ele não é interessante, certo? VPL maior que zero e VPL menor que zero. Esse que é o parâmetro de comparação. VPL maior que zero sempre é bom, VPL menor que zero não é bom. Ok, pessoal? Então o exercício a ser resolvido é esse aí. Como vocês viram, a gente delongou um pouquinho mais, resolvemos de um jeito, de outro jeito, e vai ser assim os próximos, porque a gente tem poucos exercícios, considerando inclusive 2 módulos.